faço milagre no meu sem trabalho. Eu trabalho, Senhor, nessa noite. Aleluia. Então canta que ele faz. Então glorifica o nome dele, declara nessa terra. Eu sou santo, forte, tremendo e poderoso. 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 É Deus, 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 é Deus. Santo, forte, tremendo e poderoso. Santo, forte, tremendo e poderoso. É Deus, 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 é Deus. Santo, forte, tremendo e poderoso. Santo, forte, tremendo e poderoso. É Deus, é Deus. Santo, forte, tremendo e poderoso. Santo, forte, tremendo e poderoso. É Deus. Ele é santo, ele é forte, ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Esse nosso texto aqui nessa noite, diga graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tempo de santificar a igreja. Ele diz Apocalipse. Aleluia, que ele está santificando. Santifique mais ainda. É tempo de santificar. Aleluia, santifica a sua vida. Aleluia. O Senhor está dizendo nessa noite mais embaixo. Santificação. Aleluia. Glória a Deus. Quando entrar na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Aleluia. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Santo todo tempo, fora e dentro do tempo. Vigiando sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunho que te cerca. Toda hipocrisia bem à tona te conserta. Ei, eu quero dizer nessa noite. No grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz daquele dia ele dará sentença, céu e inferno, o ódio, a recompensa. Grande dia até a morte vão ressuscitar. E aí todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse grande dia, como estão todos verdes. Só entra no céu quem aqui poderia. Santificação pra morar lá nesse não. Só entra no céu quem aqui poderia vigiar e orar. O noivo logo vem. Ele vem, o noivo vem, ele vem, aleluia. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aquele que criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Vão procurar mais igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que vinham adorar? Saiu a grande notícia que o mundo não acreditou. Aleluia! A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só
se purificar, em nome de Jesus. Ei, nós essa noite, vigiar e orar, o noivo nosso bem, ele pede santificação, santificação, santificação. Glória a Deus, vem glória para Jesus. Glória a Deus, que Deus palma para Jesus, querido. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, que pede, aleluia, deseja que a igreja se santifique. Glória a Deus, santificação. Ser santo é ser separado. Glória a Deus, separado para servir, para adorar Ele. Glória a Deus, aleluia. Como folha seca, você foi levado pelo vento da aflição, jogado para bem longe sem saber a razão. Mas você vai entender que tudo tem um propósito. Deus tem propósito, aleluia. Deus não te dá uma prova além do que tu possa suportar. Cada deserto é mais um testemunho pra você contar. A sua história vai servir de inspiração pra quem parou de sonhar. A sua vida vai ser testemunho para levantar aquele que cai. A sua vida vai ser testemunho para corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho. A muita gente vai se surpreender. E vai ser lindo esse testemunho. Todos verão que Deus abençoou você. Aleluia, eu creio que o Senhor é meu, aleluia. Uma vida de abundância, uma nova história, onde você vai testemunhar, aleluia, que só o Senhor é Deus. Como folha seca, você foi levado pelo vento da aflição, jogado para bem longe sem saber a razão. Mas você vai entender que tudo tem um propósito. Aleluia. Deus não te dá uma prova além do que tu possa suportar. Cada deserto é mais um testemunho pra você contar. A sua história vai servir de inspiração para quem parou de sonhar. Chega esse testemunho. A sua vida vai ser testemunho para levantar aquele que cai. A sua vida vai ser testemunho para corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho. A muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho. Todos verão que Deus abençoou você. E novo choro que foi derramado para lavar a dor do seu passado. História nova você vai contar. Não grita, não grita. O tempo agora vai ser de vitória. Então seja fiel, porque chegou a hora de botar um lindo testemunho. A sua vida vai ser testemunho para levantar aquele que cai. A sua vida vai ser testemunho para corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho. A muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho. Todos verão que Deus abençoou
comer. Assim como viram aquela mulher samaritana, toda a cidade ficou sabendo que Jesus, o profeta, falou com ela, revelou a vida dela, e ela foi tocada por ele, recebeu a água viva, recebeu a vida de Deus. Glorifique o Senhor que muda história nessa noite. Vai servir o teu testemunho, basta você crer. Aleluia, glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, amém, aleluia. Está aqui nesta noite, diga graças a Deus para mudar a história. Ele fique de pé, está abençoando a sua vida, mais irmã, você que tem, aleluia, semeado, amém, tem vida a casa do Pai para cultuar, aleluia. Só o fato de você estar aqui nessa noite, na casa do Senhor, você já está semeando, porque a palavra diz que cultuar é servir a Deus. E ele diz que todo trabalhador é digno do seu salário, ele não deve nada para ninguém, diga graças a Deus. Então eu creio que você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou, porque ele que promete, aquele que promete, ele garante. Diga graças a Deus, ele é poderoso, ele é fiel, ele não é para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então eu creio que ele vai cumprir, amém? Amado Deus e Pai, entre em sua presença para apresentar o Deus Todo-Poderoso, todos, Pai, aleluia, Deus semeador, todos que têm semeado, Pai, todos que têm contribuído, Senhor, aleluia, Deus, em qualquer área, Pai. O Deus, se é cultuando, se é, meu Pai, aleluia, semeando, Senhor, as ofertas, entregando o dízimo, Pai, que é 10%, Senhor, aleluia, que é seu. Meu Deus, não importa, Pai, o que importa para o Senhor é o coração sincero, é o coração, meu Pai, que se aproxima do Senhor com sinceridade. Meu Deus, aleluia, recebe do Senhor, sai justificado, a tua palavra diz, Pai, aquele que, Senhor, aleluia, se inclina e pede perdão e diz, perdoa, Senhor, que sou pecador. Perdoa e abençoa, Senhor. Sai, aleluia, da tua casa, do templo, Pai, da casa de oração, justificado pelo Senhor, porque teve 2 homens, Pai. Um, Senhor, batia no peito e se exaltava, Senhor, aleluia, dizendo que era fiel, que era, aleluia, justo, que era, meu Pai, aquele que orava e dizimava. Mas o outro que bateu no peito, outro, meu Pai, aleluia, nem sequer teve atitude, meu Deus, aleluia, de levantar a cabeça para o céu, ele abaixou a cabeça e declarou, perdoa que sou pecador, aleluia. Ele saiu justificado. Senhor, Deus, o Deus soberano, que importa que a sinceridade do coração seja glorificado na vida de cada um, cada mulher, cada pessoa, cada família, Pai, que vai exaltar o teu nome, Senhor, pelo arrependimento, que vai exaltar o teu nome, Pai, pela obediência, que vai colher 100 por 1, que vai ser, meu Pai, produzir frutos do teu reino, e essa é a tua vontade, Pai. Abençoa todos, Deus, que perseverem para a tua glória. Você que crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, ele é fiel, está aqui nessa noite para te abençoar, amém. Aleluia, receba a bênção do Senhor. Aleluia, vai dormir tranquilo. Durma tranquilo, aleluia. Peça para o Senhor tranquilidade. Ele prepara uma mesa na presença do nosso inimigo. Ele é aquele que unge a nossa cabeça, aleluia. Ele é aquele que transborda. Ele é aquele que tem, aleluia. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Glória a Deus, aleluia. Seja adorado, Pai. Aleluia. Obrigado por cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que te ficaram sobre o que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa para você cantar. Não temas se o mundo te julgar, se uma porta se fechar, o que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar para ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer, e aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Ele é fiel, ele olha para o passado, ele olha para aquilo que você fez, deixou de fazer, e é até o futuro que está
Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que edificaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se cruzar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julga, ou se uma porta se fecha. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com uma providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Deus não te desampara, pode confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só neste processo, Deus sempre está por perto. Deus não te desampara, pode confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só neste processo, Deus sempre está por perto. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Você tá vendo? Então você pode dormir tranquilo. Descansa o teu coração, Deus está cuidando de tudo. Vai dormir tranquilo. Glória a Deus, aleluia. Pastor Douglas está ministrando a palavra nessa noite, glória a Deus, aleluia. Escute, decida a palavra, que você vai estar ensinando, nos ensinando mais e mais para a glória dele, amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Outro de ensino da palavra, onde Jesus é Salvador, mas é também mestre. Mestre é professor. E tem para nós ensinamento, para nós colocar em prática na nossa vida diária. Aleluia. Porque Ele é o dom de sabedoria e do conhecimento. E de dar para quem, aleluia, quer, para quem busca. Ele, aleluia, dá, através da sua palavra, de ensinamento para as pessoas, para colocar em prática. Aleluia. Vou ler aqui a palavra de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, fala assim: o amor ao dinheiro. Porque nada trouxemos para esse mundo que manifesta, e que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nós cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, em laços e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos por muitas dores. Aqui é o ensinamento da palavra de Deus.
onde Paulo está ensinando a Timóteo, um jovem que estava com todo o preparo físico, com toda a resistência, mas tinha um chamado. Pode sentar aí. O chamado desse jovem era anunciar a palavra de Jesus. Então, Paulo está ensinando ao jovem Timóteo. Sabemos que tem muitos jovens que estão estudando, alguns estão até fazendo faculdade. Para o quê? Para ter um bom emprego, para ter uma casa, um carro. Mas só que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as males. Nós temos que amar a Deus e Jesus. Porque Ele nos dá todo dia o alimento necessário para nós sobreviver nessa terra. Mas fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as males. Porque muitas pessoas, ela faz besteira por dinheiro. Muitas pessoas se vendem por dinheiro, matam por dinheiro. Nós sabemos que nesse mundo que nós estamos vivendo, fala que o mundo jaz do maligno. Mas quando a gente coloca o nosso coração a Jesus, Jesus vai prover para nós o nosso alimento. Ele provê a nossa roupa. Ele provê porque Jesus, Ele é o bom pastor. Ele cuida das ovelhas dele. Então aqui fala sobre isso, que quando nós nascemos, nós nascemos sem roupa. A criança nasce sem roupa, tem que colocar uma fraldinha na criança. Tem que colocar uma roupinha. E quando nós saímos daqui também não vamos arrumar nada. Vai ficar casa, vai ficar bicicleta, carro, para quê? Para a outras pessoas, para os filhos, para os netos. Então nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual, é a nossa alma que é terra. E quando nós estamos aqui na terra, temos que buscar Deus, porque Deus dá força para trabalhar, saúde, Ele abre porta para nós. Nós temos que estar pegados com Jesus. Que Ele é o abençoador. Ele que nos dá paz, alegria. Ele que nos dá bênção espiritual. Então aqui fala sobre isso. Que nós temos que amar Deus Pai, Jesus Cristo. Porque Ele nos ama. Fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é perecer? É a pessoa morrer sem Jesus. Fala aqui, Jesus falou assim, na casa do meu Pai é muitas moradas. Então quando a gente serve Jesus, permanece com Ele, nós sabemos que um dia nós vamos sair dessa terra. Quem não vai logo de velho e nos escapa, vamos sair. Nós somos peregrinos em terras estranhas. Mas Deus colocou em nós uma alma. E essa alma é eterna. O fôlego de vida nós temos. Estou respirando, estou com saúde porque Deus me deu o fôlego de vida. Deus deu para você, para todas as pessoas que vão escutar a palavra, já escutaram. Porque a palavra de Deus todos vão ter que ouvir. Porque Jesus falou assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então só quem pode salvar o homem é Jesus Cristo. Porque Ele veio nessa terra com um propósito. Por amor, Deus Pai entregou Jesus Cristo para vir nessa terra. Aquele que veio aqui nessa terra, como cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando eu falo o pecado do mundo, que tira o pecado do ser humano. Pode ser um drogado, um papudinho, ou uma prostituta, ou uma pessoa que está no fundo do poço, mendigo. Mas Jesus, Ele ama e quer salvar. Jesus, Ele levanta, Jesus muda a história do homem. Como aqui aconteceu, como aqui Jesus salvou muitas pessoas. Na caminhada que Jesus estava na terra, 100% homem, 100% Deus, Ele salvou muitas pessoas. Porque as pessoas chegavam até Jesus. Os doentes chegavam até Jesus, eram curados. Os leprosos chegavam até Jesus, eram abençoados. Fala que chegou 10 leprosos diante de Jesus. Jesus, me ajuda, me cura. 10 leprosos. Sabe que a lepra, no tempo passado, não tinha cura. A lepra ia deixando o corpo ficar podre. Caía o dedo, caía o nariz, ficava podre. A lepra é terrível. Mas naquele momento, quando eles chegaram perto de Jesus,
todos os 10 foram limpo. Jesus limpou todos os 10. Então Jesus, Ele é poderoso para salvar, para curar, para libertar. Uma mulher que tinha 8 demônios, levaram até Jesus, foi liberta. Foi embora o demônio do corpo da mulher. A mulher foi um missionário, recebeu Jesus, Filho de Deus, e saiu levando a palavra do Senhor. Zaqueu era baixinho, queria conhecer Jesus. Subiu numa árvore alta, cheia de espinhos. E quando ele subiu, ele olhou e viu Jesus. E Jesus olhou e viu ele. Quando a pessoa corre até Jesus, recebe vitória. Quando a pessoa se esforça para chegar até Jesus, tem vitória. Onde é que eu posso encontrar Jesus? É onde tem a sua palavra. Porque a palavra de Jesus é a verdade. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Onde está Jesus? É onde tiver dono reunido falando no nome dele. Onde está Jesus? Quando eu pego uma Bíblia para ler e para ministrar a palavra dele. Jesus está aqui nesse lugar, porque nós estamos falando do nome dele. E quando Jesus está no lugar, milagre acontece. Pessoa chega doente e sai curada. Pessoa chega presa e sai liberta. Pessoa chega para interceder por alguém e recebe vitória. Porque teve um centurião que tinha um empregado que estava com muita febre, que estava de cama doente. Mas ele foi até Jesus. E Jesus, o meu empregado está muito doente, ele está quase para morrer. Jesus, cura ele. Jesus, eu vou lá na tua casa. Não, Senhor. Eu não sou digno que tu entre na minha casa. Mas uma palavra tua, meu empregado vai ficar bom. Porque eu sou homem de autoridade. Eu mando o meu soldado. Soldado vai fazer uma missão e vai. Soldado, vem aqui comigo, ele vem. Então aquele homem sabia que era autoridade. E quando nós sabemos que Jesus é a maior autoridade de Jesus tem a chave da morte e do inferno. O nome dele tem poder para repreender o anjo da morte. É Jesus Cristo. E ele tem poder, porque ele tem a chave da morte e do inferno. Então esse centurião, ele olhou para Jesus e disse: uma palavra tua, o meu criado vai ficar bom. E naquele momento Jesus soltou a palavra: vai na tua fé, que o teu empregado vai estar curado. E quando Jesus falou, lá onde o empregado dele estava na casa, a unção da cura foi até ele e ele se levantou. E o milagre aconteceu. Porque Jesus faz milagre. Quando a pessoa busca ele, buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o nome dele quando está perto. Então aqui falar sobre isso. Que nós temos que ter Jesus na nossa vida. Nós temos que ter aliança com Jesus. Falar que há muita vontade. A vontade do diabo é matar, mas vai destruir. Ele quer usar alguém para fazer a vontade dele. Tem a vontade do eu faço, eu quero, a vida é minha. Mas tem a vontade de Jesus. E se nós fizermos a vontade de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Se nós andar com Jesus, nós vamos conquistar. Fala aqui, o homem de joelho vale mais do que um exército armado. Por quê? Porque o homem, quando está de joelho, está clamando a Jesus. Jesus protege eu, protege a minha família. Jesus guarda a minha casa. E fala que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nós guardar. É Jesus que protege nós. É Jesus que protege as famílias. Há tanta doença que está vindo, irmão. Agora está vendo uma doença de criança, que a criança está pegando na escola. É só misericórdia de Deus, irmão. Mas ferida que dá de repente, um vírus que está dando aqui em Macapá. É só Jesus para guardar as crianças. Mas alguém tem que se levantar para estar abençoando as crianças. A mãe tem que se levantar para ser auxiliar, para abençoar os seus filhos. Para ter, sabe o que? Respaldo. Para ter autoridade sobre os filhos. Porque se uma mãe servir a Jesus, ela vai abençoar seus filhos. E nós temos que abençoar, não amaldiçoar, abençoar. Porque as crianças são herança do Senhor. A mãe só está com tempo para cuidar das crianças. Depois cresce, depois casa, vai ter marido ou esposo. Não é assim que acontece. Mas quando está criança, alguém tem que cuidar. E só quem pode cuidar das crianças é Jesus. Quando a mãe está orando, Jesus, guarda meu filhinho.
Manda minha filha que está indo para a escola, é só Jesus. É só Jesus que pode fazer um milagre. Não há alguém que se levantar na família. Porque uma promessa que fala, crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Então, a salvação, ela pode entrar na tua vida, mas tu tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é servir ao Senhor com alegria. Porque só Ele pode te dar, que muitas pessoas não dão. A alegria, a paz, a força. É o nome escrito no livro da vida. Porque o Senhor é o doador. Ele dá para nós força, vigor. E até acrescenta os nossos anos na terra. Porque Ele é poderoso. E aqui fala sobre isso. Que nós temos que amar Jesus. Não o dinheiro. Porque tem pessoa que por dinheiro mata. Por dinheiro vem de coisa terrível, droga. Muitos estão presos no penitenciário. Porque ganha fácil e perde fácil. Mas se nós amarmos Jesus, não vai faltar nada para nós. Olha aqui Davi falou, eu fui moço, agora estou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus é poderoso. Olha, Jesus com 5 pães de peixinho alimentou uma multidão. Porque as pessoas estavam perto de Jesus. A pessoa estava com fome e sede, mas pela palavra de Deus. E fala que Jesus alimentou aquela população de 5.000 homens. E milagre aconteceu, a pessoa foi curada, a pessoa foi liberta, a pessoa Jesus fez milagre, o paralítico andou, o cego enxergou, o mudo falou, o demônio saiu das pessoas, porque o nome de Jesus tem poder para repreender o mal. Depressão saiu das pessoas, mas as pessoas depois iam escurecendo o dia. Disse falar de Jesus, está escurecendo. Espere a população para que vai a alguma aldeia e compre alimento para se alimentar. Jesus falou, dá a você mesmo esse pão para comer. Mas Senhor, o nosso dinheiro é pouquinho, não vai dar para toda essa população, muita gente. Naquele momento, fala que um discípulo estava no meio da multidão, encontrou um homem que tinha 5 pães de peixinho. E na hora ele pegou 5 pães de peixinho, levou até Jesus. Disse Jesus, olha aqui, encontrei 5 pães de peixinho, o homem estava na sua sacola. Mas o que é isso, Senhor? Para uma multidão de 5.000 pessoas, não vai dar. Mas quando ele entregou para Jesus, multiplicou, irmão. Tudo que a gente coloca diante de Jesus, multiplica. A gente coloca a nossa família em oração, Jesus guarda, proteja, ajuda meus filhos que estão estudando, se formar. Ser pessoas que venham a ter um emprego bom, Jesus pode colocar seu médico, doutor, professor. Tudo isso é ensinamento. Mas não pode se esquecer de andar com Jesus. Nós não temos que querer só o milagre, a bênção, mas nós temos que andar com o dono da bênção. Porque se Jesus fazer uma cura hoje, lá na frente mais, a pessoa recebeu só a cura e foi embora, e de repente a doença pode pegar lá na frente mais. Mas quando você tem Jesus, anda com Ele, pode ter certeza. Você tem proteção, você tem alegria, você tem paz. E o dia que você sair da terra, para que o anjo vai levar a tua alma para o reino de Deus. Porque o reino de Deus é uma promessa maior para todos os cristãos, que Jesus prometeu na carne do meu Pai muito demorado. E aqui fala, porque o amor de dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transportaram a si mesmo com muitas dores. Então fala que vem a dor, vem o sofrimento, porque tem dinheiro que é corrupção, irmão. Mas quando o dinheiro vem de Deus, o dinheiro vem do dinheiro abençoado, é bênção, não é maldição. Então, quando nós temos Jesus, nós pedimos para Ele, olha uma porta de emprego. Jesus me ajuda, Jesus me dá saúde, e Jesus dá para nós. Mas Jesus quer que nós venhamos estar na sua presença. Jesus quer que nós andamos na sua presença, congregando, orando, adorando, nossa família, tudo servindo ao Senhor na igreja, aprendendo a sua palavra, praticando isso que Jesus quer, andar crescimento, vida e abundância. Então Timóteo estava ensinando aqui, estava aprendendo com o discipulado dele, Paulo ensinando Timóteo.
Glória a Deus. Porque Paulo teve uma experiência com Deus. Paulo, o nome dele era Saulo. Saulo era o homem religioso. Saulo era o homem que conhecia a lei. A lei é essa: não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Fala que é o 10 mandamento. Então, Saulo sabia todo essa lei, era zeloso da lei, era religioso. E ele veio nessa terra e fala que ele pensava que Jesus não era o Salvador, pensava que Jesus era uma pessoa que estava levando um povo, que estava querendo ser o rei dos judeus. É essa mentalidade de Saulo. E Saulo, ele perseguiu a igreja do Senhor. E Jesus já tinha morrido, ressuscitado, falado com o discípulo, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E ele já tinha ido embora para o céu e viu o Consolador. O Espírito de Deus estava sobre Paulo, sobre o discípulo, Tomé, Tiago, João, todos estavam cheios de poder lendo a palavra. Fala que Saulo, ele ficou com muita raiva dos cristãos, foi querer prender os cristãos, aqueles que servem a Jesus, foi querer matar os cristãos, foi querer torturar os cristãos, mas sabe o que aconteceu? O próprio Jesus se levantou, porque Jesus é o cabeça da igreja. E fala que Jesus teve que vir do céu de novo nessa terra. Fala que Jesus é a luz do mundo. E nós somos também luz. Jesus é a fonte, é a luz maior, e nós somos luz do mundo. E Jesus foi até Saulo. Fala que Jesus ele foi em glória e em poder, porque fala que Jesus é onipresente. Ele está aqui porque nós estamos pregando a palavra. Sua presença está aqui, mas está lá no Japão também. Onde tiver uma igreja pregando as quatro da terra, Jesus está presente para salvar, curar, libertar, abençoar as pessoas que estão ouvindo a sua palavra. Aleluia. Naquele momento, Jesus ele foi até Saulo. Fala que a presença de Jesus era tão grande, irmão. Era uma luz tão forte, tão grande, que fala que Saulo estava com um exército de soldados, tudo com espada, com cavalo, espada, e tudo para ir atrás das pessoas que serviam Jesus. E quando foi que ele estava já no caminho para chegar, para aprender, a luz foi tão forte que cegou os olhos dele. Jesus fere, mas Jesus cura. A luz de Jesus foi tão forte na vida de Saulo, que era um pecador, que na hora ele falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quando persegue um pequenino do Senhor, ele fica aliança com o Senhor faz os inimigos cair. Quando o demônio persegue um servo de Deus, pode ter certeza, por um caminho ele virá, você de caminho fugirá, porque Jesus é maior. Jesus que cuida da igreja. Jesus que tira o espírito da enfermidade, o espírito sanguinário, o sida, suicida. O Senhor que dá uma onde ele cai, para o abismo cai com terra. E fala que naquele momento aconteceu isso. E Jesus foi até Saulo e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele caiu calmado, ele fica cego. Diz: quem és tu que fala comigo? Sou eu, Jesus, que tu me persegue. Mas dura coisa é recalcitrar contra o meu aguilhões. O Senhor tinha chamado com a vida de Saulo. Ainda que ele estava perseguindo a igreja, ele queria salvar ele, libertar ele e usar ele. E na hora, o Senhor se revelou para ele, e ele compreendeu que Jesus é filho de Deus, e se lançou na mão de Jesus, e foi, sabe o quê? E foi um apóstolo cheio de Espírito de Deus. Agora ele está formando outros, era Timóteo. Ele está ensinando Timóteo aqui, porque ele teve encontro com Jesus, e o nome dele foi mudado, de Saulo para Paulo. E agora ele está ensinando Timóteo, para Timóteo ser um homem de Deus, Timóteo ensinar a palavra, Timóteo ser um pastor jovem, mas cheio da palavra do Espírito de Deus. Ele está ensinando. E fala aqui mais na frente: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Então o homem de Deus tem que fugir dessas coisas. O homem de Deus tem que amar a Deus, amar Jesus.
Porque Jesus que cuida dele. Consigo pães e peixinhos, Jesus alimentou uma multidão. Então Jesus que é que cuida de nós. E fala, não se preocupe com o dia da manhã. O que, que vocês vão comer? O que, que vocês vão vestir? Mas nós temos que se preocupar estar na presença de Jesus. É estar buscando dele, falando com ele. Porque ele sim, ele manda nós pedir. Pedir, deve-se vos dado, de repente encontra. Então Jesus provei, falou, bom é meu Pai que está no céu. E aqui mais na frente fala assim, mas tome de depois dessas coisas e segue a justiça, a piedade e a fé. Então, Paulo ensinando Timóteo, um jovem, que era para fugir dessas coisas, de fazer coisa errada para ganhar dinheiro. Fugir dessas coisas, dos pratos do inimigo, que vem com os pratos, mas que é a alma das pessoas. E diz, tome depois dessas coisas, segue a justiça. Então, ele está ensinando para nós ser justo. Segue a justiça, porque Deus é justo. E nós temos que ser justos. Segue a justiça, a piedade. Então ele fala para nós, seguir a piedade, ser piedoso com as pessoas. Piedoso é ser misericordioso com as pessoas. Ter misericórdia das pessoas, irmão. A pessoa que não tem Jesus é mau, é cruel, não tem amor. Porque hoje a gente vê na televisão as pessoas se matando, jovens matando outros jovens, porque falta Jesus na vida dessas pessoas. Então quando a gente começa a ouvir a palavra de Jesus, Jesus liberta, Jesus coloca o amor e fala que Jesus tem que nós seja piedoso, ter misericórdia do ser humano, porque o ser humano é precioso para Jesus. Uma alma tem valor para o Senhor. E o Senhor quer que nós amemos, porque lá no mundo as pessoas elas estão maltratando com raiva, com ira, querem matar, já até mataram. Mas Jesus quer que nós ame e ore para essas pessoas, para que ela venha se arrepender quando há oportunidade. Porque tudo como plantar vai colher. Só me matar e não se arrepender, ele pode morrer também. Mas se o homem se arrepender, como Paulo se arrependeu, Saulo, ele concedeu a morte de Estevão. Estevão foi apedrejado, ele estava lá, Saulo. Mas quando ele teve encontro com Jesus, se arrependeu, se humilhou, chorou, e fala que o Senhor mudou a história desse homem. Porque aquele que está sendo apedrejado, ele clamou, e falou, Deus, tem misericórdia dessas pessoas, que não estão sabendo a tua palavra, não estão compreendendo, tem misericórdia, eles estão cegos. E ele intercedeu para aquelas pessoas. E a intercessão é isso, a piedade agrada ao Senhor, tem que ter piedade, misericórdia. Porque se nós temos misericórdia das pessoas, nós vamos ter misericórdia. O que nós plantamos, vamos colher. Então, a misericórdia também é para nós praticar. A fé é fé. Como é que pode vir a fé para nós? É quando nós ouvimos a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve uma palavra, a tua fé começa a desenvolver, crescer. Essa fé tem que estar em Jesus. Tem pessoa que tem fé na macumba. Mas nós temos que ter fé em Jesus, porque macumba é do diabo. E olha, quando a pessoa com macumba diz, dá 300, 500, quer dinheiro, só fazer maldade. A pessoa vai fazer maldade e receber maldade. Macumba é para fazer maldade, só coisa terrível. E a pessoa paga dinheiro, mas nós temos que ter fé em Jesus. Porque quando nós temos fé em Jesus, Jesus abençoa, Jesus protege, Jesus guarda. É Jesus, irmão. Tem pessoa que tem fé no dinheiro, mas dinheiro também a pessoa não consegue com fé no dinheiro, porque tem uma mulher que estava sofrendo 12 anos com hemorragia, perdendo sangue, ela tinha muito dinheiro, ela chamou o melhor médico, e a doença foi piorando. E aquela mulher, na hora, quando ela ouviu falar, Jesus está curando, fazendo milagre, aquela mulher disse, eu vou até Jesus, vou colocar agora a minha fé nesse Jesus que ele vai me curar.
E eu vou colocar minha fé, só apenas tocar no manto dele e ser curado. A mulher só pensou, ela pensou na mente dela e foi. E como ela pensou, ela fez, ela tocou, e o milagre aconteceu, saiu virtude, do corpo de Jesus poder, ela foi curada na hora, estancou a hemorragia. Depois de 12 anos, essa mulher foi curada. Porque ela tinha dinheiro há mais 12 anos, o dinheiro não fez nada por ela. Tem enfermidade, doença maligna, que a pessoa vai para o médico e não consegue a cura. Mas quando clama a Jesus, faz propósito, vai para a igreja, busca o Senhor, faz voto, a pessoa é curada. Por quê? Porque Jesus faz milagre. Então aqui falando sobre isso, nós temos que ter fé em Jesus. Porque a palavra do Senhor fala, se tu crê, tu verás a glória de Deus. Se tu crê, tu é curado. Se tu crê, tu é liberto. É tudo pela fé em Jesus, porque Jesus e vai acontecer o impossível. Quando a medicina desengana, não tem mais jeito de fazer milagre. Eu falo isso, irmão, porque eu já vi milagre na minha vida, na vida da minha família. Como o médico falou, a médica disse, olha, minha sobrinha, vai-te embora. Não vai-te embora daqui, se tu sair daqui, tu vai morrer ter 3 dias só de vida. Minha sobrinha na hora olhou para a médica e disse, eu vou sair daqui, eu vou para a casa da minha mãe. Ela disse, olha, se tu for, tu vai morrer. Ela disse, se for para morrer, eu vou morrer dentro da igreja. Mas ela tem uma igreja no pé socorro. Ela fugiu de lá de Santana do hospital. Fugiu de lá. Está sem rim. Perdeu todo o rim, mas está vivendo, sobrevivendo. Estou orando para ela dar um rim para ela. Dá doação, então deve fazer, colocar o rim dentro dela, porque eu creio lá. Sabe o que aconteceu? Ela chegou na casa da mãe dela, ficou no quarto das crianças, ali das crianças, dormindo lá, de oração, todo dia entrando na hora. Não demorou muito, o milagre aconteceu. A mulher deu 3 dias de vida, a minha sobrinha está com mais de anos já pregando a palavra, fazendo a obra de Deus. Está viva, porque a última palavra vem do dono da vida, é Jesus Cristo, é o Deus Pai, aquele que tem poder para fazer milagre. E quando nós cremos no Senhor, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, o milagre acontece. Ele cura, Ele tem poder para restaurar rim, coração, fígado, porque Ele é poderoso. E fala a caridade. Então aqui fala sobre o amor. Quem ama, ele tem vitória. Fala que o amor cura. O amor é de Deus. Quando a pessoa ama, ela ajuda. Quando a pessoa ama, ela está perto. Quando a pessoa ama, ela se doa pela outra pessoa. Isso é o amor. E nós temos que amar. Nós temos que cada dia mais andar com Jesus, porque Deus é amor. Jesus também nós ama. E quando nós começamos a caminhar com Jesus, o Senhor nos enche de amor. E esse amor é para nós estar passando, compartilhando com a nossa família, familiar e parentela. Porque o amor, ele lança fora todo o medo. Cada pessoa tem medo, tem pânico, porque o amor não está nela. Mas quando ela coloca Jesus dentro dela, tem uma vida com Deus, ela tem o amor, ela tem coragem, porque sabe que Jesus cuida. Então, o amor é importante para nós. O amor tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. É por amor que Jesus suportou, foi para a cruz, sofreu, ressuscitou e está vivo e reina para sempre. E nós, com Jesus também, nós temos que estar praticando o amor dele. O amor do nosso próximo. Amar o nosso próximo. Aleluia, como nós mesmos. Amar é isso, é ajudar, é estar perto. E fala também sobre a paciência. Hoje as pessoas estão tudo aceleradas. Hoje o ser humano está tudo com pressa. É pressa no trânsito. Um já está e o outro já chama palavrão. Eu já vi isso de perto. O pessoal está querendo brigar na rua. Por quê? Porque as pessoas já estão tudo aceleradas. Todo mundo correndo de um lado para o outro. Mas o Senhor, Ele quer que nós tenhamos paciência. Paciência quando a gente entra no banco, tem uma fila. Tem que ter paciência para esperar a nossa vez. Tem pessoa que quer furar a fila.
Mas quando a pessoa é idosa, todo bem, se sentando, pode ir lá. Tem o quê? Tem preferência na fila. Mas se for bom, fica na fila. Paciência, vai chegar a tua vez. É assim que é com Deus. Nós estamos servindo a Deus, temos que ter paciência. Deus prometeu uma bênção, vai chegar. Paciência. O tempo é de Deus, não é nosso. Tem pessoa que quer rápido, quer as coisas rápido. Muitas vezes Deus diz, espera, calma aí. Porque nós temos que ter paciência. Então a paciência é importante para nós. É o fruto do Espírito, é a paciência. Então aqui fala que a paciência é importante para nós esperar Deus nós dar a nossa bênção no tempo dele, né? Não é no nosso tempo, não. Não queremos ficar ansioso, porque o Senhor manda nós lançar nossa sociedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Nós temos que lançar, o ser humano é ansioso. Quando vem a ansiedade, vai orar e diz, Senhor, estou ansioso, eu lanço a minha ansiedade para ti, Senhor. Recebe, Senhor, porque o Senhor leva. Fala que Ele leva o fardo pesado e coloca o fardo leve. Então, quando a pessoa está assim, tem que só ter paciência, porque a ansiedade não vai ajudar a prejudicar. Mas quando a gente tem paciência, espera para o Senhor, esperar o Senhor agir ao nosso favor no tempo dele. Há tempo para plantar, há tempo para colher. Então, tudo tem um tempo determinado. Nós temos que esperar com paciência, porque vai chegar. Se Deus prometeu, Ele vai agir. Se Deus prometeu, Ele vai abençoar. Ele vai prover. Ele vai libertar. Ele vai proteger, porque o Senhor é poderoso. Paciência. E a mansidão. Então aqui, Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, tu tem que praticar tudo isso. A mansidão. Porque tu vai ser um pastor novo. Tu vai ter que ter paciência com as pessoas. Porque tem pessoa que é diferente uma da outra. Tem uma que é calminha, toda que já fala muito, né? Tem uma que fica quietinha, outra já é mais elétrica. Então tem que ter paciência até com as pessoas. A mãe tem que ter paciência com os filhos, porque cada filho é diferente do outro. E tem que ter paciência com cada um, tem o que é calminho, todo que é agitado. Então, como é bom ter a paciência, a mulher sabe que fica a sua casa. E a mansidão? Importante a mansidão também. Sabe por quê? Porque o manso vai herdar a terra. Outra pessoa que era bravo, valente, já foi embora da terra. E nós estamos vivos aqui, por quê? Por que nós estamos vivos? Porque nós temos que andar sendo manso. Sendo manso, porque dois bravos quando se encontram, irmão, pode ter certeza. A briga pode gerar até morte. Mas quando a gente porque a gente é manso, vamos viver muito sobre a terra. Quando não quer, Deus não briga. Nós temos que ser manso. No tempo que nós estamos vivendo hoje, tem que ser manso. Tem que ser manso. Uma vez eu ia andando na ponte, me lembro, lá no Bicão Socorro. E andando na ponte, veio um homem grandão assim, tá, um pouco bebido, chegou assim, puxou a minha camisa assim e disse, eu vou te dar o burro do grossedinho. Assistiu muito filme do grossedinho. Vou te dar um burrinho, uma polegada do grossedinho. Disse, ei, rapaz, acaba com isso. Bora para a igreja, Deus te ama. Ele na hora abaixou a mão e disse, me perdoa, tu és servo de Deus, ele sou. Me perdoa, tá, me perdoa. Ele ficou, sabe o quê? Ele ficou tremendo, ele entendeu, irmão. Porque por fazer isso com o servo de Deus, ele sabe que quem peleia pelo servo de Deus é Jesus. O servo de Deus não briga, não. Mas o Jesus que ele serve, que peleia por ele. É Jesus. E na hora ele pediu perdão, ele tá, eu te perdoo. Jesus te ama. Falei para ele, foi embora. Ele foi embora. Sabe o que é isso, irmão? Eu desarmei ele só pelo amor de Deus. Então o amor de Deus é importante para nós. E quando nós temos o amor de Deus, irmão, o pessoal pode xingar, pode caluniar, você vai orar pela pessoa, pelo vizinho, por alguém. Mas o Senhor só vai libertar. Isso sabe o que é a mansidão. Isso é ser o que? Manso. Os mansos vão herdar a terra, vão viver muito na terra de manso. Então, quando nós praticamos isso é vitória. Quando nós colocamos em prática tudo isso, fé, mansidão, paciência, o Senhor nos garante a vitória.
Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Essa é a palavra de ensinamento que nós aprendemos com Jesus. Ser paciente, ser justo, amar Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Feche o teu olho nessa noite. Você está no melhor lugar, carro de oração, para orar por ti, pela tua família, para falar para Jesus, porque Ele ouve. Jesus está aqui para ouvir a voz, a nossa voz. Glória a Deus. Santo Deus, poderoso Deus. Nessa noite, Senhor, estamos reunidos no teu nome. Estamos aqui, Senhor, obrigado pela tua palavra. O Senhor falou conosco nessa noite. O Senhor falou conosco pela tua palavra. Para nós amar o Senhor. Para nós não amar o dinheiro, porque o amor de dinheiro é de todos os irmãos. Mas para amar o dono do céu e da terra. Para amar Jesus Cristo, aquele que nos dá paz e alegria. Para amar Jesus, aquele que nos protege e nos guarda. O Salmo 23 fala sobre isso. Aleluia. Aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor me faz repousar em paz no verdejão. O Senhor lava eu com águas tranquilas, refrigera a minha alma. Aí depois de pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo. Ó Senhor, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Aleluia, para sempre. Eu sei, Jesus, que o Senhor cuida de nós. O Senhor, aleluia, é o cabeça da igreja. O Senhor é o dono da igreja. O Senhor é o bom pastor. Aleluia, o Senhor cuida de nós. É o Senhor que nos alimenta. É o Senhor que nos dá saúde para estar, aleluia, fazendo a tua vontade. É o Senhor que é o nosso escudo, nossa fortaleza. Deus é ao nosso lado e é a nossa direita. Mas nós não seremos atingidos. Somente com nossos olhos contemplaremos a queda do adversário, a queda do inimigo. Para o caminho virá, o processo do caminho fugirá da tua presença. Porque o Senhor é leão da tribo de Judá. O Senhor se levanta a favor da tua igreja. Aquele que tem aliança. Por isso que Davi falou: quem é esse que circuncisa para afrontar o Deus vivo, o exército do Deus vivo? Ó Senhor, nós, Senhor, confiamos no Senhor. Colocamos nossa fé em Jesus. Porque o Senhor, aleluia, nos garante a vitória. O Senhor nos chama para ser luz do mundo. Porque o Senhor é a fonte da luz. O Senhor nos chama para ser sal da terra. O Senhor nos chama para ser, aleluia, da família do Senhor. Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs aqui que fazem a minha vontade. Nossa, que cada pessoa aqui venha colocar a fé em Ti. Venha confiar no Senhor. Porque a tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Deleita no Senhor, Ele fará o desejo do teu coração. E nós estamos aqui nessa noite, crendo no Senhor, recebendo ensinamento. Aleluia. Colocando o Senhor aqui em prioridade na nossa vida. E recebendo do Senhor, aleluia, a piedade, para que nós venhamos ser misericordiosos com as pessoas. Porque o Senhor tem misericórdia de nós. Assim nós temos que ter misericórdia com as pessoas que estão ao nosso redor. Aleluia, como segue o arco gritou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio também. O Senhor é Deus de misericórdia. Tem misericórdia desse jovem, desse adolescente. Tem misericórdia dessa mulher, desse homem. Tem misericórdia. Porque a tua misericórdia, Senhor, aleluia, sua causa de nós não sermos destruídos, é a tua misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Vai que a tua mão forte, poderosa. O Senhor é poderoso. Olha, vai nessa noite operando milagre. Se tem alguma família, Senhor, que está operando milagre, só o Senhor pode fazer milagre.
Se tem alguma família que clama, para que o Senhor venha proteger, sou o Senhor para proteger. Se tem alguma família que clama, para que o Senhor venha, aleluia, seu justo juiz, só o Senhor para ser advogado fiel. A tua palavra diz, Senhor, aleluia, para colocar o Senhor, aleluia, em ação. Através da oração, o Senhor se levanta em nosso favor. Se tem alguma pessoa, Senhor Deus, passando pela mais da morte, só o Senhor para dar o livramento dos caos. Porque o Senhor é o dono da vida. O Senhor é o Deus de poder. O Senhor desliga a porta, uma cilada, uma emboscada. Só o Senhor para destruir o laço, destruir as obras do inimigo. Parece manifestou o de Deus, Jesus Cristo, para queimar, desfazer, destruir toda a obra do diabo. Ó Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor deve viver, o Senhor deve contemplar. Se tem alguma pessoa presa, Senhor, o Senhor é o libertador. Se tem alguma pessoa presa do vício, ó da depressão, ó Deus, se tem alguma pessoa presa, Senhor, seja nas cadeias, Senhor, do mal, só o Senhor para arrebentar as correntes de cadeia. O Senhor liberta pela palavra. Conhecer a verdade o libertará. Que esse homem, essa mulher, esse jovem, ele a palavra, venha se arrepender, se humilhar, porque os humilhados serão exaltados. Aquele que se arrepende, deixa, recebe, aleluia, a graça do Senhor, o favor do Senhor, para a glória do teu nome. Ó Senhor, que o Senhor venha estar trabalhando na vida desse homem, dessa mulher de jovem, que venha a ser manso, porque manso foi da terra. Ó Senhor, que o Senhor venha estar movendo as tuas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, bora estar mão de milagre, salvando, curando, libertando, para a glória do teu nome. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Essa mulher que ora, que clama, tu és fiel para ouvir a oração dessa mãe, a oração desse homem, a oração, aleluia, pedindo ajuda, pedindo socorro. É o Senhor que é o socorro na hora da angústia, é o Senhor que é o socorro, é o Senhor que peleja, pelejando, vai agindo nessa noite, noite de ensinamento, noite, aleluia, de poder, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é Jesus Cristo, aleluia, aquele que acalma a tempestade, o Senhor é Jesus Cristo, aquele que tem poder, autoridade, vai, aleluia, dá uma ordem. Em nome de Jesus, que a morte recua, vai-te embora, porque chegou o dono da vida, aquele que dá a vida com mudança. E o Deus poderoso venceu tu na cruz do Calvário, tem a chave da mão do inferno. Ele é soberano, ele é rei, aleluia. Ele é a autoridade maior do céu na terra, aleluia. Ele está acima dos anjos, do arcanjo, ele está acima da morte, está acima da doença e enfermidade. Ele é poderoso, o nome dele tem poder. Em nome de Jesus, aleluia, para salvar o pecador que se arrepende. O nome de Jesus para perdoar o pecador que está se arrependendo, se humilhando. Aleluia, adorarás o Senhor teu Deus dele prestar culto. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia, tua bondade, tua misericórdia vem estar agindo. Aleluia, tua bondade, Senhor, aleluia. Sobre a vida desse homem que se arrepende, essa mulher. Deus de poder vai agindo nessa noite. A tua misericórdia, Senhor, aleluia. A vida desse jovem, Senhor, tua misericórdia. Para a glória do teu nome. Eu creio, Senhor, nessa noite. Eu creio nessa noite. Que o Senhor está movendo as tuas mãos. Aleluia. Quando nós clamamos ao Senhor. Aleluia. Quando uma mãe clama ao Senhor. Aleluia, o Senhor faz milagre. Aquela mãe, Senhor, que estava chorando pelo filho, Senhor. O Senhor chegou até ela e disse: mulher, por que tu chora? E quando o Senhor, aleluia, falou isso, o Senhor já tinha a solução para o problema. O Senhor já tinha a solução para aquela mulher. Porque ela chorou, aleluia, o Senhor foi lá. O Senhor viu a lágrima caindo. O Senhor chegou lá e abençoou aquela mulher. E o filho dela que estava morto ressuscitou. E, aleluia, o Senhor, aleluia, fez, aleluia, aquela mulher ficar alegre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria pelo amanhecer. Porque aquela mulher chorou diante de Jesus. E a bem-aventurança fala. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Quando fala isso, fala, aleluia, feliz são os que choram, porque serão consolados. Ó, quando a pessoa vai chorando, quebrantando o coração diante de Deus,
O Senhor vai acontecer sobre essa mulher. E a bênção vai chegar na vida da família. Porque alguém se levantou. Alguém clamou ao Senhor. Claramente responder-te Ele. Adote-te coisa grande, oculta, que não sabe. Quando você, aleluia, clama em Jesus. Quando você pede para Ele. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele salva. Ele cura. Ele liberta. Ele protege. O nome dele tem poder. Ele é Jesus Cristo. Ele faz milagres. Milagres. Só Jesus sabe fazer milagres. Aleluia. Ele acalma as tempestades, ele acalma a força do mar, ele acalma, ele dá uma ordem, quando ele manda até o diabo obedece, quando ele manda o inimigo cai para vivo, quando ele manda a enfermidade vai embora, quando ele manda, aleluia, as prisões se abrem, quando ele manda, ele ressuscita, ele manda, ele é poderoso, a sua palavra tem poder, pela palavra ele fez milagre, pela palavra ele fez o cego enxergar, pela sua palavra ele fez o morto ressuscitar, e falou lá de sai para fora, e lá ele estava morto, mas porque ressuscitou, Jesus é poderoso, pela sua palavra, aleluia, ele fez o demônio cair com vivo, pela sua palavra, ele aleluia, fez os ouvidos do surdo ouvir, ele fez o corpo falar, ele fez o paralítico andar, pela sua palavra, Jesus tem uma palavra poderosa, a palavra dele é vitória pela tua vida, a palavra dele tem poder para levantar o caído, a palavra dele tem poder, crer somente, se tu crer, vai a glória de Deus, se tu crer, vai a vida abençoada, crê nesse momento, pega a tua bênção, aleluia, pela fé, toma posse da tua vitória, porque você está num lugar especial, na casa de oração, na casa do Pai, você está nesse lugar, você veio porque você crê, você chegou aqui porque você veio receber, recebe paz, recebe alegria, recebe a bênção do Senhor, recebe proteção, recebe vitória da tua casa, da tua família, recebe vitória de buscar, o Senhor, aleluia, te entrega na sua noite, somente, aleluia, o Senhor está aqui nessa noite, para te falar o que eu quero que tu faça, aleluia, tu venha receber nessa noite, receber o desejo do teu coração, venha ser realizada, porque o poderoso está aqui, o forte está aqui, é Jesus que te fortalece, é Jesus que te dá a vitória, Ele está nesse lugar, aleluia, glória a Deus, receba a vitória, receba a saúde, receba milagre, receba a cura em nome de Jesus. Louvado é teu nome, louvado é teu nome, santo é teu nome. Eu creio na tua proposta, eu vou posse da bênção, eu vou posse do milagre, a igreja toma posse do milagre, eu creio que a igreja tomou posse, cada pessoa que chegou nesse lugar vai sair daqui abençoado, vai sair daqui aleluia alegre, vai sair daqui com a sua vitória na mão, vai sair daqui aleluia com Jesus, vai sair daqui com a bênção, vai sair daqui aleluia cheio da paz, da alegria, da força e carregando as suas bênçãos, porque o Senhor entregou para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Levanta a mão para cima para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a unção do Espírito de Deus esteja na tua vida, hoje e para sempre. E amém. E a frase de Jesus vem forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero avisar que nós estamos aqui, quarta-feira, culto, aleluia, da família. Quarta-feira nós estamos orando pelas famílias, para Jesus salvar, curar, libertar, abençoe você, aleluia. É o nosso convidado, venha, participe, quarta-feira, sexta-feira é culto de cura e de libertação. Se você tem alguém que você conhece que está doente, pode trazer, traga o nome para nós orar e nos abençoar. E domingo é o culto de ensinamento. Aleluia. Uma boa noite da manhã do Senhor. E aguarda aí que está tendo uma merenda para nós. Glória a Deus. Aleluia. Mais
lá. Pegar o lanche.